Alô, amigos, alô, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Para quem está em férias aí, mas boas férias. Daqui a pouco começa março e as coisas retomam de vez. E é importante, é um ano importante para todos nós, né? Para que a gente possa se desenvolver, possa, enfim, manter a sua família e ter alegria no trabalho e, sobretudo, ajudar esse país a se desenvolver. Momento difícil que nós vivemos, mas, enfim, a vida é essa, as escolhas são as escolhas que nós fazemos, né? Nem sempre nós fazemos a escolha certa. E vamos torcer que as coisas ajudem também a este país ser desenvolvido e se tornar uma grande nação. Bom, no programa de hoje nós vamos ao nosso Momento Empresarial. No Momento Empresarial de hoje, a Loni está aqui. Loni, obrigado pela tua presença uma vez mais. Tirou umas fériasinhas também, né? Sim, bom dia, Silvio, bom dia aos ouvintes. E é verdade, Vem bem arejada, tranquila. Sim, vem com uma cor já, com uns dias de praia, de mar e sol, muito bom. Que legal. Bom, existem aí os 7 princípios da contabilidade. Que princípios são esses? Tá, então, Silvio, eu vou falar sobre os 7 princípios da contabilidade e o caso ocorrido nas Americanas. Perfeito. Tá, então, Silvio, a contabilidade, quem é considerado o pai da contabilidade é o Luca Pacioli, que ele nasceu no ano de 1445 na Itália. E desde aquela época, ele... praticamente a contabilidade que a gente faz hoje no método de partidas dobradas, ela surgiu daí, tanto que ele é o pai da contabilidade. Então, os 7 princípios fundamentais da contabilidade, que eu vou falar agora, esses 7 principais fundamentos da contabilidade, nós aprendemos na faculdade no primeiro semestre. Ou seja, antes de tudo, antes da gente aprender a fazer lançamento, ativo e passivo, nós nos aprofundamos nesses 7 princípios que devem ser obedecidos. Esses 7 princípios são, então, primeiro é o princípio da entidade, segundo, o princípio da continuidade, terceiro, o princípio da prudência, quarto, o princípio da competência, 5, o princípio da oportunidade, 6, o princípio da atualização monetária e o 7, princípio do registro pelo valor original. Agora eu vou falar sobre esses princípios e o que cada um desses significa. O primeiro princípio da entidade, ela trata da separação dos patrimônios da empresa e de seus respectivos sócios. O segundo princípio é o da continuidade, que assim, pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro. Agora eu pergunto, no caso das Americanas, que foi descoberto um rombo de 2 bilhões, de 20 bilhões, do dia para a noite. Então eu pergunto aonde que está esse princípio da continuidade, que pressupõe que a empresa continuará em operação no futuro. O terceiro princípio, que é um dos principais princípios, e o próprio nome dela já diz, que é o princípio da prudência, determina a adoção de menor valor para o ativo e de maior valor para o passivo, para os componentes do passivo. Agora eu pergunto, a contabilidade das Americanas se baseou nesse princípio, o da prudência, que seria, no caso, quando na direção seria o princípio da prudência, não ultrapasse em caso de dúvida. E esse princípio da prudência, eu vou falar de novo, determina a adoção de menor valor para os componentes do ativo e de maior valor, no caso, dos componentes do passivo. Então, no caso das Americanas, esse princípio foi seguido zero pela contabilidade das Americanas, ou seja, porque o ativo, de repente, estava com o valor, né, realmente, e o passivo não foi contabilizado, tanto que surgiu esse valor do dia para a noite. E o quarto princípio é o princípio da competência. As receitas e as despesas, elas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, independente do seu recebimento ou pagamento. Então, eu pergunto,
Esse princípio da competência ele foi observado pelas contabilidades das lojas americanas, onde as receitas devem ocorrer no seu período e as despesas no seu período. Zero também, porque não apareceu do dia para a noite uma despesa, né, um passivo no valor de 20 bilhões de reais. E o quinto é o princípio da oportunidade. Trata sobre a importância das variações patrimoniais no momento da ocorrência. Ou seja, esse princípio foi obedecido. Zero também, né? Porque quando ocorreram as despesas que eram para ser contabilizadas no período não foram. Então, eles também não observaram em nada o princípio da oportunidade de lançar no momento da ocorrência. O sexto princípio é o princípio da atualização monetária. Esse princípio foi revogado no ano de 2010 pelo fato de não mais sendo obrigatório a sua realização. E o sétimo princípio é o princípio do registro pelo valor original, ou seja, os componentes do patrimônio devem ser registrados pelo seu valor original. Após serem integrados ao seu patrimônio, podem ocorrer variações. Então, esses são os 7 princípios da contabilidade que nós aprendemos na faculdade antes de qualquer outra coisa, antes de aprender o que é um ativo e um passivo. E, então, por aqui nós estamos vendo que a contabilidade ela não é uma terra de ninguém, e sim ela tem princípios a serem observados, né? E ela tem décadas já regulamentada no Brasil e a sua confiabilidade. Então, nesse sentido, o que ocorreu nas lojas americanas, que os fatos sejam devidamente apurados, né? E que os responsáveis sejam punidos exemplarmente, para o bem de toda a sociedade, para o bem de todos que lidam com o financeiro, para continuarmos com a confiança sempre depositada na contabilidade. Bom, além de processos cíveis e criminais que possam haver, penais que possam haver aí, o Conselho Federal de Contabilidade, ele tem alguma coisa, por exemplo, em relação aos profissionais que atuavam nesse episódio? Sim, com certeza. Principalmente o Conselho Regional de Contabilidade, a qual esses profissionais estão registrados. Neste caso, me parece que é do Rio de Janeiro. Então, eles têm que, sim, fazer uma apuração e que sejam apurados os fatos e que sejam responsabilizados exemplarmente, né, para o bem de manter a confiabilidade na contabilidade, que eu tenho certeza que são seguidos por esmagadora maioria dos profissionais. Absoluta dos profissionais. Né? E tu tocaste um ponto importante, que é essa questão da preservação da credibilidade da contabilidade e dos profissionais. Fundamental. Sim, isso aí, né? Exatamente. Bom, Lone, vamos ter esse ano também, falando em contabilidade, em Conselho Federal, temos o Conselho Regional de Contabilidade. Teremos eleições esse ano. Alguma novidade? Sim. Então, Silvio, eu vou coordenar um grupo, né, de uma chapa para o Conselho Regional de Contabilidade. E nós temos já o nosso primeiro encontro marcado para o dia 2 de março. Então, eu me dirijo a todos os profissionais de contabilidade, né? E todos que queiram fazer parte, todos são bem-vindos para a gente trabalhar nesse projeto que é para as eleições de novembro. Então, podem entrar em contato pelo meu Instagram, @LoneMaletsky, e com certeza nós vamos conversar e realmente queremos integrar a todos, né, que é pelo bem da profissão que a gente está nessa chapa, e assim será, e assim daremos continuidade até as eleições de novembro. Muito bom. Aliás, todas as entidades, como nós sempre precisamos novos ares, né, rejuvenescer, ter novas ideias, né, novos componentes, nova visão de vida e tal, e também o Conselho
Regional de Contabilidade precisa também desta renovação, né, para agitar um pouco mais e tal, e eu acho que isso faz bem para o profissional e, sobretudo, para o sistema, para a contabilidade de modo geral. Noni, obrigado pela tua presença, até a próxima oportunidade. Muito obrigada a você, Silvio, e até o próximo. Tá lá.